Glória a Deus. Eu vou dar continuidade a essa palavra. Infelizmente, não ficou salva a última, né? Então, só ficou no coração de vocês, de quem veio aqui. Então, quem veio, recebeu. Quem não veio, vai receber essa. Aleluia. Glória a Deus. Então essa vai estar disponível no YouTube, a segunda parte desta palavra. Mas eu vou dar uma recapitulada, né, para os irmãos compreenderem melhor. Glória a Deus. Josué e o espírito da conquista. Aleluia. Vamos ler o que está escrito no livro de Números, né? Capítulo 14, versículo 21. Números 14, 21 diz assim: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Assim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que o espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia. Por que isso é muito sério? Esse texto que nós acabamos de ler. Porque aquele povo era o mesmo povo que estava sendo escravizado lá no Egito. Durante 430 anos. Foram o mesmo povo que viram as 10 pragas acontecerem. Então eles viram como que Deus libertou eles com mão forte. Eles viram, sabe, cada praga sobrenatural. Eles viram que o povo do Egito ficou em trevas absolutas, que nem lamparinas funcionavam, e não poderiam iluminar nada. Eles não viam nenhum palmo na frente do nariz deles. Eles viram como que o Senhor fez o rio Nilo se tornar como sangue, os gafanhotos, as rãs em toda a terra do Egito. Eles viram como que o Senhor fez os milagres. Cada uma daquelas 10 pragas, os piolhos, tudo isso para libertar o povo, porque Deus o ama. E Deus tinha prometido uma terra que emana leite e mel. Deus viu como que eles atravessaram no Mar Vermelho. O povo percebeu, eles vivenciaram duas paredes enormes de águas, eles passaram ali a seco. Depois, todo o exército de Faraó foram afogados. E nunca mais eles viram o Faraó. As roupas deles cresciam no corpo. Os sapatos não desgastavam a sola. Eles tinham cordonizes, eles tinham maná diário. A água saía da rocha para saciar a sede deles. Isso é muito poderoso. Imagina a roupa que não acaba. Eles cresciam e as roupas cresciam juntos. Quantos querem roupas assim que nunca acabam? Maravilha, né? Aleluia. Eles experimentaram de muitos milagres. Não é verdade? Sabe o que é perigoso? É muito perigoso, irmãos que experimentou de milagres, irmãos que experimentaram de sinais. Eles viram quanto que o Senhor proveu na vida deles, os livramentos que deu Deus a eles. Eles viram que o Senhor nunca deixou eles na mão, sempre tem provido. Dia após dia, mês após mês, o Senhor nunca abandonou. Só que, mesmo eles eles viram a glória de Deus, eles viram os milagres, os prodígios, e mesmo assim, 10 vezes duvidaram do Senhor. 10 vezes. Irmãos, olha isso. É uma incredulidade terrível.
você vivenciar tudo isso, ser liberto da escravidão, estar à beira de Canaã. O que era gigantes para um mar que se abriu? O que eram talvez alguns gigantes, alguns desafios para o Senhor, em vista das 10 pragas que o Senhor fez? Eles saíram com prata e ouro do deserto. Nenhum só estava inválido ou doente, mesmo sendo escravos. Não tinha ninguém com dor nas costas, não tinha ninguém cego, não tinha ninguém mancando, não tinha ninguém com artrite, né? Não tinha ninguém com fibromialgia. Todos eles estavam em perfeito estado, em perfeita saúde. Mas agora, quando estava para entrar na terra de Canaã, eles duvidavam. Uma pergunta que o Senhor fez, e quando eu leio ela no Evangelho, meu coração fica com pesar. Eu consigo perceber até o tom de Jesus, depois da parábola que ele diz do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no final dessa parábola ele para e diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aquela pergunta, será que vai encontrar ainda pessoas que creem, que tomam posse daquilo que o Senhor já garantiu para nós na cruz? Porque não há outra maneira de servir ao Senhor se não for por meio da fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus, amém? Então, irmãos, olha, a maior coisa que nós devemos guardar, você precisa de guardar a fé, de se encher de fé. A fé é como você se exercitar numa academia, por exemplo. Você chega na academia, você nunca foi, e aí vai passar o exercício para você. O personal vai falar: faça a repetição aqui 3 vezes, 3 de 10. Aí você pega lá 5 quilos de cada lado, 1 quilo de cada lado. Você vê aqueles homens grandes, fortes, levantando 10 vezes mais do que você. Você sente um pouquinho até de vergonha no começo. Aí você vai repetindo aquele exercício. Faz 10, pausa 1 minuto, faz 10. E aí você vai repetindo 1 semana, 2 semanas, 2 meses. Quando vê que não, o peso aumentou. Aí o peso vai aumentando, você vai ficando mais disposto, o músculo também vai crescendo. Aí você chega e olha, os seus braços estão definidos, os músculos estão aparentes, estão maiores. Não é assim que acontece? Amém? A fé é a mesma coisa. Se você exercitar fé todos os dias, vem um obstáculo para você, aí você exercita fé, você crê, Deus faz, aí sua fé cresceu um pouquinho, aí você exercita fé de novo, dia após dia, oportunidade após oportunidade. Aí quando vier um problema maior, o dia mau, o dia da dificuldade, o dia do prejuízo, o dia da perda, porque ele virá para todos. Nós teremos aflições neste mundo. E aí, o que vai distinguir um do outro é a fé. É se ele vai suportar isso. É se ele não vai desfalecer. É se a casa dele não vai cair, porque ele construiu na rocha. Ele tem uma musculatura espiritual para poder suportar pressões, suportar problemas, não decair da fé. Mas por quê? Porque ele andou exercitando fé dia após dia. Só que aqui o povo de Israel 10 vezes exercitaram a incredulidade, 10 vezes duvidaram. O Senhor fez questão de mencionar. E aí quando chegou o momento do desafio, de vencer o gigante, de entrar para a terra, de tomar posse, é você nadar e morrer na praia. É frustrante, não é? Eles exercitaram incredulidade e não tiveram fé, ousadia, para poder entrar na promessa.
Por isso, irmãos, você precisa, dia após dia, repita assim, fala, eu preciso todos os dias exercitar fé. Mas como que eu posso fazer isso? A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia traz a resposta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Está lá em Romanos 10:17. Se você lê a Bíblia todo dia, a sua fé cresce. Só de você ler a palavra de Deus, dia após dia, fé vai crescendo no seu coração. Mas como é triste pessoas que não lêem a Bíblia. Eu fico imaginando, imagina agora, junto comigo. Imagina alguém muito magro, mas muito magro. Se bater um vento forte, você quer amarrar a canela dele em algum lugar, senão derruba. Como diz, chassi de grilo. Os jovens riam que você conhece a expressão, né? Muito magro, não tem musculatura, é pele e osso. Ele não tem ânimo para nada, é uma sonolência só. Não é assim? Não tem energia, não tem ânimo, está à beira da morte. Não aguenta trabalhar, tem casos que não aguenta ficar nem de pé direito, fica deitado e prostrado o dia todo, porque já está na última fase de fome. Tem muitos países e cidades que vivem assim. Espiritualmente, tem muitas pessoas que estão nesse estado, porque não lêem a Bíblia todos os dias, porque não alimentam de fé, não tem tempo com Jesus. E aí fisicamente, ele é grande, ele é forte, ele aguenta peso. Fisicamente ele está saudável, rosto corado, porque ele faz 4 refeições por dia. E aí no dia de jejum, que é uma só, ele quase desfalece, porque não aguenta ficar sem comer. Fisicamente. Mas no espiritual negligenciam o alimento espiritual. Não faz nenhuma refeição espiritual sequer. Passa o dia todo sem abrir a sua Bíblia, não lê nenhum versículo, nenhum devocional que eu envio diariamente ele escuta. Vai crescer em fé? Sim ou não? Sim ou não? Está em dúvida? Não vai crescer em fé. E aí eles são raquíticos, eles são esqueléticos espirituais, eles são peso-penas espirituais, eles são frágeis espirituais, eles são incrédulos porque negligenciam, estão matando o seu espírito de fome, estão desanimados, estão prostrados. Por que vem o desânimo? Por que vem a prostração? Porque não alimentam. Você precisa de dia após dia alimentar da palavra, amém? Por que você precisa alimentar a palavra? Senão a mentalidade de escravo vai continuar todos os dias. Porque não é mágica, irmãos. O cristianismo, a vida com Deus não é mágica. Não é eu me converti hoje, amanhã eu estou cheio de fé, ousado, intrépido, orando por cura, pessoas sendo curadas, profetizando, alguém firme, inabalável, cheio de palavra de Deus para liberar. É assim que acontece? Não é assim que acontece. E aqui nós vemos, olha aqui, como que eu vou ter esse espírito de Caleb? Nem Moisés entrou na terra, Josué liderou o povo para entrar na terra. Josué se tornou líder e Caleb foi com ele, os únicos 2. E a geração que não estava lá no deserto, que entraram. Uma nova geração. Por que isso é triste? Porque as coisas do passado, os milagres do passado, não servem para hoje. Tem pessoas que contam somente as bênçãos de 1995, 96. Porque quando eu tinha os meus tantos anos, Deus fez e tal, eu experimentei.
Nós precisamos de viver milagres todos os dias, de experimentar de Jesus todos os dias, de ter o coração incendiado, porque o espírito de Caleb, ele é gerado. Posso ouvir um amém? Avança, por favor. Senão, a mentalidade de filho, a nossa mente não vai ser transformada. Em Romanos 12:2 fala assim: rogo, pois, irmãos, Romanos 12:1 e 2, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e este é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, para saber, atenção aqui, é necessário ter uma metanoia, mudança de mente. Como? Pela palavra. Mas tem gente que está se conformando com o mundo, entrando na forma, pensando igual o mundo pensa, fazendo o que o mundo faz. Como que hoje o evangelho tem ficado banal, muitas vezes até mesmo nos crentes. Pessoas têm negociado os princípios da Bíblia, pessoas têm feito pouco caso, pessoas têm dito, não tem nada a ver, é normal, eu estou na graça. Aí escuta qualquer tipo de música, vê qualquer tipo de coisa, aceita qualquer tipo de coisa, porque o mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, há um espírito diferente aqui. Posso ouvir um amém? Fala assim: eu tenho um novo espírito. Olha, e você precisa alimentar este espírito, você precisa de supri-lo, de alimentá-lo, para que ele cresça, fortaleça. Senão vai ser sempre uma criancinha na fé. Tem que colocar papinha sempre na boca dele, não conseguir comer comida mais forte. Chega um tempo que nós devemos ter uma crise. Qual crise? A crise basta: eu preciso crescer, eu preciso de amadurecer. Até quando você neném na fé? Até quando eu vou ser alguém que não conhece a palavra? Até quando eu vou ser alguém que não busca? Quantos estão recebendo aqui? Eu mudei muito essa palavra. Não tá, nada que eu estou pregando não está aqui, mas eu preciso falar isso para você hoje. Deus quer te levar para o próximo nível. Amém? Isso você precisa querer, de falar: Senhor, eu quero. Aleluia, isso mesmo. Então, assume essa mentalidade de vencedor. Eu percebo muitos crentes prostrados, paralisados. É como se fosse filho do rei, mas vivesse escravo. Eles têm tudo que Deus já deu a eles. Você já recebeu tudo da parte de Deus, mas por que não experimenta? Eu tenho essa crise, eu recebi tudo, mas por que eu não vejo milagres aqui? Eu quero ver milagres. A palavra de Deus diz que obras maiores eu posso fazer. Obras que ele fez, e obras. Então, morto pode voltar para viver. Eu quero viver isso. Cegos podem voltar a enxergar. Amém? Eu quero viver isso. Quantos querem viver também? Cadeirantes pode levantar e passar a andar e doar sua cadeira para outro. E orar pelo outro também, para que o outro venha levantar. Quantos querem viver isso? Você quer de verdade? Ore por isso então. Fala: Senhor, eu quero viver milagres, eu quero voltar a viver sinais e prodígios, eu quero ter intimidade. Senhor, eu quero ouvir o teu coração, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o seu coração venha ser transmitido ao meu. Eu quero viver nos céus, aqui na terra. Irmãos, olha aqui, nós vemos primeiro, o vencedor, ele chama para si a responsabilidade. Fala assim: eu sou responsável pelo mover de Deus na minha geração. Porque o derrotado fica culpando o outro.
É por causa do meu líder, não, por causa disso, é porque eu não tenho tempo, é porque assim, é porque a minha igreja não é tão grande, é porque não é bueno, é porque eu não sou lá de Belo Horizonte. E sempre ele culpa e coloca uma desculpa. Grava algo no seu coração. Se você for ler Atos dos Apóstolos, é um livro que não tem fim. Todos eles terminam, Atos não termina, porque eram os feitos dos apóstolos, amém? O Senhor chamou você, amém? Hoje você está escrevendo uma história. E sabe qual que é essa história? É os Atos da Igreja Videira de Itaúna. Mas o que as pessoas vão contar daqui 30 anos a nosso respeito? Qual que é a história que nós estamos escrevendo? Você é responsável pelo mover de Deus. Naquele dia, o dia do arrebatamento, não haverá desculpas. Não haverá aquela desculpa assim: Senhor, meu pastor me visitou muito pouco. Senhor, meu líder nunca me visitou. Senhor, não. Porque tem muitos países que não conseguem nem ter Bíblia direito. E você tem Bíblia de graça. Só baixar no seu celular. Não haverá desculpas naquele dia, porque você é responsável pela sua busca e pelo seu amadurecimento espiritual. Você é responsável pelo seu crescimento. Posso ouvir um amém? Avança, por favor. Então, o vencedor confia nas promessas de Deus. Quantos são vencedores aqui? Então você confia nas promessas de Deus. Você crê, se Deus disse, vai fazer. O vencedor confia na graça de Deus. E a graça, ela é capacitadora. A graça de Deus não pode se tornar vã. Em outras palavras, desperdiçada. A graça não pode ser desperdiçada. Graça é recursos. Graça é ferramentas. Graça é habilidades. Graça é poder que você já recebeu. Para que esse poder? Poder para quê? Poder para fazer milagres, poder para fazer discípulos, poder para fazer história, poder para profetizar, poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos, poder. Não desperdiça isso. Fala assim: eu recebi poder para fazer a obra de Deus. Melhor dizendo isso, graça é capacitação. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Parecia soberbo em falar isso, né? Se chega alguém e fala assim: eu trabalhei mais que todo mundo aqui, todo mundo fala: ó, cara soberbo, arrogante, presunçoso. Mas o Espírito Santo colocou na Bíblia. Por quê? Porque ele explica: não fui eu, mas a graça de Deus não foi vã. Por isso que aconteceu isso. Quanto mais graça aproveitada, mais trabalho tem. Mas é um trabalho no descanso. É um trabalho com leveza. É um trabalho com prazer. Posso ouvir um amém? Olha que diz: o vencedor permanece firme quando todos estão desistindo. Então o vencedor não vai no embalo dos outros. Como diz, né? Maria vai com as outras. É essa expressão? É minha mãe que falava, né? A mãe que fala, né? Maria vai com as outras. Você é Maria, não fica ofendido não, tá? Então, não é porque alguém desistiu que eu vou desistir. Não é porque alguém recuou, saiu da igreja que eu vou sair. Não. Como diz as mães também, você não é todo mundo. Então firme-se no Senhor, porque Deus vai requerer de conta, Ele vai querer saber o que nós fizemos. Aqui em Canaã, eles não entraram na terra prometida. Ou seja, tem um ambiente, tem um estilo de vida
tem um propósito, tem uma vida que você não conhece ainda. Tem uma vida melhor, abundante e plena que você não experimentou. Você quer experimentar disso? É Canaã, é o propósito de Deus. Eu sei, meu coração queima por isso. Tem algo que eu não experimentei, tem muitas coisas que eu não vivi. Eu quero poder pregar para milhares. Depois da conferência de mulher, é muito provável que eu vou pregar lá em Araxá. Fui convidado para pregar lá. Glória a Deus, é a primeira vez que eu prego para 500 pessoas. Pregar mesmo, né? Não oferta. Porque eu quero viver isso, eu quero poder pregar todo dia, todo culto para 500 pessoas. Aleluia! Eu quero ver 20, 30 células na cidade. Amém? Eu quero ver isso, uma célula para cada bairro. Eu não experimentei. Tem algo que você não experimentou. Mas se você vai entrar como? Fala assim, eu vou entrar na promessa com o espírito da fé. Aleluia. Então fé, ou você tem, igual músculo, né? É igual força. Ou você tem ou não tem. Cada um tem uma medida. Não tem como forçar. No dia, a fé vai saber se você tem muito ou tem pouco. Olha para cá. Avança, por favor. Então o espírito da conquista é um espírito de fé. Quantos querem crescer em fé? Amém? Fé não é por vista. Você não anda pelaquilo que você vê. Você anda pelaquilo que você crê. Então você precisa de ler a palavra. A fé tem uma base. Tem que crer, mas crer em algo. Crer em alguma coisa. Algumas pessoas falam assim, eu creio em Deus, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Porque crer em Deus não salva ninguém. Tem que crer na obra consumada na cruz do Calvário. Tem que crer na obra de Jesus. Nem crer que Jesus existe salva. Não é assim? Crer até o diabo crer e teme. Então a fé por si não é válida. Mas tem que ter fé. Fé na palavra de Jesus. Fé na obra da cruz. Fé naquilo que Ele nos deu. Quando Ele disse está consumado. Você recebeu salvação. E junto com salvação você recebeu tudo o que você precisa. Inclusive o Espírito Santo. Mas a pergunta é, não precisa responder. O que você está fazendo com o poder, com o Espírito Santo, com os dons que você recebeu? Essa é a pergunta para você fazer todo dia. O que eu estou fazendo com a oportunidade que eu tenho? O que eu estou fazendo com o bem mais precioso que é o tempo? Porque naquele dia não haverá desculpas. Todos nós temos 24 horas por dia. Posso ouvir um amém? Avança, por favor. Não espere o milagre acontecer para depois declarar fé. Paulo fala, crie, por isso eu falei. A fé vem antes. A fé vem antes. Primeiro declare fé, então depois o milagre vai acontecer. As suas palavras é como o leme de um navio. O que você fala está direcionando para onde a sua vida está indo. Se você declara palavras de fé sobre a sua vida e sobre a sua família, você está construindo o seu destino baseado naquilo que você fala. Mas se você tem falado incredulidade ou não tem falado nada, a sua vida também vai ser assim. Porque não existe mágica. Existem princípios. Existe plantar e existe colher. Avança, por favor. Olha aqui diz a palavra de Deus, irmãos. Olha, aleluia. Preste bem atenção em algo. Aquelas pessoas, eles ficaram com a mentalidade de escravos. E é tão triste, porque escravo, como eu disse semana passada, escravo não apropria de nada.
Escravo, ele está preso a tantos entretenimentos que têm roubado o seu tempo de buscar o Senhor. Escravos de muitas coisas. Você é livre. Amém? Somente os livres experimentam de Canaã. É a mentalidade. A mentalidade. Quem é livre, ele é apropria da cura. Ele não é escravo da doença. Quem é livre, ele não é escravo do mundo. Ele não é escravo nem dos seus desejos. Você não faz o que você quer. E nem deveria. Crianças fazem o que querem. Crianças vão e fazem o que quer. Adultos não. Adultos livres faz o que precisa ser feito. Não é assim? Sabe quando você distingue se alguém é maduro ou não? O imaturo fala tudo o que vem à cabeça. O imaturo, precipitado no falar. Estoura qualquer coisinha, né? É o pavio curto. Ele não sabe nem o dia, e nem a hora, e nem como fazer. Você é filho. E Deus quer que nós sejamos filhos maduros. Porque quem que vai ser arrebatado? Os filhos maduros. E os filhos maduros, eles fazem o que tem que ser feito. Não é? Amanhã, se tiver 10 graus, chovendo, você vai acordar cedo e vai trabalhar do mesmo jeito, arrastando, mas você vai. Não é assim? Você vai trabalhar, porque você é adulto. Agora criança não. Criança não quer ir para a escola. A mãe tem que forçá-las a irem. Então por que eu vou querer ler a Bíblia só quando tiver vontade? Por que eu vou querer orar só quando eu tiver vontade? Eu vou para o culto quando eu sentir vontade. Quando eu tiver vontade eu vou para a célula. O dia que eu não tiver vontade eu não vou fazer. É criança. Criança não experimenta Canaã. Criança tem mentalidade de servo, escravo. Você é livre. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus quer que você olhe para trás e fala assim: como que eu cresci? Como eu cresci? Não é normal passar ano e entrar ano eu tiver com a mesma fé, do mesmo jeito, com o mesmo coração frio, com o mesmo desânimo. Olha, a obra de Deus é sempre mais. Chegou o tempo de Deus vai começar a colocar. Olha, presta bem atenção, olha para cá. Isso aqui é uma palavra profética para você. Deus vai colocar no seu coração uma indignação e um senso de urgência para sair do natural, para crescer. Deus vai colocar no seu coração uma indignação a partir de hoje. Porque se Ele quer levar você e Ele vai levar você para o próximo nível, deve haver uma indignação. Começa com cansaço. Qual o cansaço? Eu não quero continuar como eu estou. Estou cansado do jeito que está. Estou cansado do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma coisa. Nada muda, nada acontece dentro de mim, na minha casa, no meu ministério, nas minhas finanças. Eu quero algo novo da parte de Deus. Deus vai colocar essa indignação no seu coração. Fica de pé, em nome.